Bom dia, pessoas livres. Eu volto aqui hoje ao nosso Fahrenheit 451, Ray Bradbury, para tentar continuar nossa leitura, né? Mas para continuar, eu achei por bem fazer uma retomada, talvez de uma última parte que nós lemos, para fazer alguns comentários, né? Como, por exemplo, quando o Montag nos diz, ao conversar com o Faber, professor de literatura inglesa, de língua inglesa, aposentado e que está ali, como ele diz, né? Os nossos professores, né, estão arrasados, estão destruídos, estão cansados, já não têm mais a coragem que tinha. E que ele observa, né, na sociedade que ele vive, ele diz assim: a cultura inteira está em pedaços, aos pedaços. O esqueleto precisa ser derretido e remodelado. Meu Deus, não é simples como apanhar um livro que há meio século se deixou de lado. Lembre-se, Montag, os bombeiros raramente são necessários. O próprio público deixou de ler por decisão própria. Vocês, bombeiros, de vez em quando garantem um circo em volta do qual multidões se juntam para ver a bela chama de prédios incendiados, mas na verdade é um espetáculo secundário e dificilmente necessário para manter a ordem. São muito poucos os que ainda querem ser rebeldes, e desses poucos, a maioria, como eu, facilmente se intimida. Ou seja, o que o professor Faber quer dizer para o Montag é: quem queimou os livros somos nós, da sociedade em que vivemos. Deixamos de lado, deixamos de ler, permitimos, no caso aqui do livro, que os bombeiros queimem. E no caso nosso, diversas instituições vêm queimando livros o tempo inteiro. Naquela semana em que eu postei aquela escola, o governo ao povo, lá no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, eu passava pela Praça do Largo do Machado, via ali centenas, milhares de livros à venda, livros raríssimos, obras belíssimas, sendo vendidas a preço de bananas, né? Ou seja, eu tinha ali 4 livros, bons livros, sendo vendido por R$10, R$8. Impressionante, né? Por quê? Porque os livros estão nas telas, estão nos smartphones, estão nos computadores, e ao mesmo tempo, as pessoas não querem mais ler os livros, né? Elas querem talvez ouvir os livros, talvez folhear algumas... Folhear não, né? Passar nas telas dos teleprompts, dos smartphones, dos computadores, rapidamente com o dedo, olhar um trecho, às vezes, infelizmente, copiar muitos deles e seguir a vida, né? Seguir a vida, seguir a vida, seguir a vida. E é isso, né? É isso que está acontecendo aqui no mundo do Montag, né? Ele não vê saída, né? Ele não vê alternativa para mudar as coisas para uma perspectiva melhor, né? E isso a gente precisa evitar, né? A gente precisa evitar esse modo de encarar o mundo, né? de não saída, justamente porque nós ainda temos preocupações com o humano, né? Nós esperamos essas preocupações acontecerem, nós esperamos que as nossas formações
sejam nutridas por coisas muito positivas, e essas coisas muito positivas estão nos livros, né? E o Montag percebe isso naquele momento dessa revista, né, que eu estou tentando fazer aqui da nossa última leitura. Eu paro por aqui, eu desmarquei a página do livro, mas eu acho que esse primeiro comentário sobre o ponto em que nós paramos, ele é fundamental, né? É fundamental para a gente não se deixar consumir por essa perda total dos livros, né? Por esse não querer mais abri-los, por esse jogar fora, né? E até comento ainda, né? Naquele short em que eu mostro ali a Praça da Sé, próxima à Praça da Sé, vocês veem ali sebos laterais, né? Os sebos ali estão vivendo a mesma condição dos lugares lá que eu vi no Rio de Janeiro, na Praça do Machado, na Universidade Católica do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, estão vivendo essa mesma situação, né? Os livros sendo entregues, nem quero dizer como bananas, porque bananas também, as bananas estão muito caras. São como se fossem reciclados, né? Podemos jogá-los fora. Forte abraço, pessoas livros. Depois eu volto com essa revisão quando eu me localizar novamente na página. É a cabeça. Tchau para vocês.